Olá, você está de volta no canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paredes da Silva, professor de Química. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a gangorra ácido-base. Vamos começar logo depois da abertura. Para falar da gangorra ácido-base, vamos tomar como exemplo uma base, a amônia. Bom, a amônia é dito ser uma base porque ele pode receber um H+ da molécula da água, que vai se comportar neste caso como um ácido. Então, ao protonar essa molécula de NH3, vai formar essa espécie NH4+, que nós dizemos que é o ácido conjugado a essa base. E o que vai sobrar aqui da água vai ser o íon OH-. Nós dizemos que é a base conjugada desse ácido. Bem, como qualquer equação química que atingiu o equilíbrio, existe uma constante de equilíbrio. O valor desta constante de equilíbrio vale 1,8 vezes 10 a menos 5. E colocamos aqui o índice B para lembrar que é a constante de equilíbrio envolvendo essa base. Bem, como a constante de equilíbrio ele expressa as quantidades relativas de produtos em relação aos reagentes, então esse valor da ordem de 10 a menos 5 indica que é a baixa concentração de NH4 e OH- no meio aquoso. Bom, expressando a constante de equilíbrio como sendo a razão entre o produto da atividade do NH4+ e do OH- elevado aos coeficientes estequiométricos 1 e 1, dividido pela atividade das espécies que estão nos reagentes, o NH3 e a água, porque seus coeficientes estequiométricos também é 1 e 1. E agora, lembrando que a atividade da água vale 1, e usando o conceito de atividade, a gente pode reexprimir essa fração como sendo o coeficiente de atividade das espécies que estão nos produtos dividido pelo coeficiente de atividade da espécie que está no reagente, o NH3, vezes essa fração que envolve aqui as concentrações molares das espécies que estão nos produtos, dividido pela concentração molar do NH3, dividido pela concentração padrão, para tornar a constante de equilíbrio adimensional. Bem, como a solução ela é diluída, tem poucos produtos e muito solvente, então os coeficientes de atividade dos íons e do NH3 estão próximos de 1. Portanto, podemos escrever essa constante de equilíbrio da forma como apresentamos aqui na parte de baixo do vídeo. Do ponto de vista pictórico, o que nós temos aqui nessa equação química pode ser representado nessa figura. Aqui em azul estão esferas que representam as moléculas de água. Aqui em cinza estão esferas que representam a base, que no nosso caso é a amônia. E observe que aqui em verde e em vermelho aparecem em quantidades iguais as espécies que representam o íon OH- e a base protonada, que no nosso caso é NH4+. Naturalmente, a gente vê tanto do ponto de vista dessa equação química como através dessa figura que o OH- pode reagir com o NH4+, provendo a reação inversa, que é a formação de água e NH3. É o que a gente vê aqui, o OH- pode interagir com o Hb+, que é o NH4 no nosso exemplo, levando à formação da base, que é o NH3, e de moléculas de água. Agora observe que o Hb4+, que lembre-se que no nosso exemplo é o NH4+, ele está rodeado por moléculas de água. Portanto, esse íon aqui, o Hb+, ele pode reagir com moléculas de água. Vamos ver isso no próximo slide. Então está aqui novamente a mesma equação química, a constante de equilíbrio e a figura anterior. No caso agora, o NH4+, quando ele reage com água, é essa reação que está escrita aqui abaixo. O NH4 vai agora se comportar como um ácido, que vai protonar a água, agora neste caso a água vai se comportar como uma base, e ao receber esse próton vai formar H3O+, e vai sobrar, portanto, do NH4+, apenas a molécula de NH3. Bem, a constante de equilíbrio nesse caso é a constante de equilíbrio envolvendo um ácido. Então a gente vai chamar de Ka, e vai ser aproximadamente a concentração das espécies que estão nos produtos, H3O+, e NH3, aqui no numerador, ambos elevados a 1 em 1, porque 1 e 1 são os coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração do NH4+, dividido pela concentração padrão, para tornar essa constante aqui novamente adimensional. Bem, a gente já tinha visto que essa primeira equação química aqui, a constante de equilíbrio relacionada a ela é Kb e tem essa expressão. Agora observe o que acontece quando pegarmos essas duas constantes de equilíbrio e multiplicarmos uma pela outra, multiplicarmos Ka vezes Kb. Está aqui a expressão de Ka vezes a constante Kb, que está aqui
novamente reescrito ao lado. E com um pouco de atenção a gente consegue observar aqui que a gente tem a concentração de NH3 no numerador cancelando com a concentração de NH3 no denominador, bem como a concentração de NH4+ no numerador também cancelando com a concentração de NH4+ no denominador. Portanto, o que vai sobrar do produto Ka vezes Kb vai ser a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração padrão elevado ao quadrado. E observe que o que temos aqui do lado direito dessa fração, isso aqui é exatamente a expressão da constante de equilíbrio da autoionização da água, que a gente chama de Kw. Então a gente tem aqui uma importante relação em que o produto Ka vezes Kb é igual à constante de equilíbrio da autoionização da água, Kw. Muito bem, vamos reescrever novamente essa expressão aqui nesse próximo slide. E agora se você pega Ka, que está aqui multiplicando Kb, se você passa ele para o lado direito da igualdade, ele vai passar dividindo. Então você vai ter aqui a relação que Kb vai ser igual a Kw dividido por Ka. Bom, no ponto de vista matemático, o que essa expressão aqui está nos dizendo é que existe uma relação inversa entre a constante de equilíbrio do ácido e a constante de equilíbrio da base conjugada. Portanto, se você tem um ácido com Ka alto, isso significa que a sua base conjugada deve ter um Kb baixo, e vice-versa. Então você pode imaginar, de um ponto de vista de uma escala de força de acidez, que a força da base conjugada vai se comportar de uma forma contrária. Então, por exemplo, se você tem uma molécula como ácido clorídrico, a solução aquosa de ácido clorídrico se dissocia completamente. Então é um ácido forte, por isso que ele está aqui do lado direito dessa escala. Isso significa que a sua base conjugada, Cl-, vai ser uma base fraca. Já a água, que está aqui no lado esquerdo da escala de força de acidez, que é um ácido fraco, a sua base conjugada, que é o OH-, é uma base forte. E o caso do NH4+, e da sua base conjugada, o NH3, é uma situação intermediária entre esses dois extremos. Então, como resumo desse vídeo, nós temos que a capacidade de doação de prótons de um ácido é medida pela sua constante de acidez Ka. A capacidade de aceitação de prótons de uma base é expressa pela sua constante de basicidade Kb. E quanto maior for essa constante, Ka ou Kb, maior será essa sua capacidade de doar prótons ou receber prótons, falando do ácido e da base respectivamente. Portanto, temos a principal mensagem aqui deste vídeo, que é que quanto maior é a força de um ácido ou da base, menor vai ser a força da sua base conjugada desse ácido ou do ácido conjugado a essa base, e vice-versa. Pode ser representada por esta figura que está na capa deste vídeo. Eu espero que vocês tenham ampliado seus conhecimentos sobre essa relação inversa do comportamento de um ácido e da sua base conjugada, ou de uma base e do seu ácido conjugado. Que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço a todos.